recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu tenho dito durante essas ilustrações, essas palavras que Deus tem nos usado aqui, eu tenho mostrado que a palavra inabalável ela é muito importante, porque ela diz que é um reino imperturbável, é um reino que está excessivamente enraizado. Quando você pensa inabalável, você pensa no seguinte, você pensa que não se abala. E eu li também no Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor, eu mostrei também que para esse crédito que você tem que dar a Deus, você tem que confiar nele, né? Pela graça eu sou salvo, mediante a fé, isto não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das obras. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O anjo de Deus acampa ao nosso redor e nos livra de todo mal. Então, isto tudo, nós temos que acreditar. Temos que acreditar. Graça e paz, lembra minha mãe que ela falava que eu tinha voz de... Ah, tá, é isso mesmo. E eu estou hoje, nessa quarta-feira, eu estou tirando um misticismo de cima de um versículo em Colossenses 1,13, eu quero que você volte para lá, porque tem que ter uma interpretação zero. Você tem que ler e entender, porque se eu ficar interpretando alguma coisa, aí eu vou dar a minha interpretação particular, você vai dar a sua, e o outro pastor dali da esquina dá a dele, o outro de lá dá a dele. Então fica aí um monte de intérprete da Bíblia. E nós não estamos tratando da lei, porque na lei havia intérprete da lei, né? Nós não estamos tratando. E eu não estou aqui falando em línguas, para que precise de um intérprete. Eu não estou aqui lendo línguas espirituais, para que eu venha interpretá-las. Eu não estou aqui lendo em línguas espirituais. Paulo não escreveu em línguas espirituais. Paulo escreveu para que todos entendessem, tá? Então, quando eu leio, o Espírito que está em mim, que é o reino de Deus, que vem através do ouvir, e ouvir o Evangelho, Paulo disse aos Efésios, depois que ouvistes a palavra da verdade, viu? A palavra da verdade, aí ele diz, o Evangelho da salvação, aí você crê no Evangelho, aí você recebe um selo, e eu chamo esse selo de reino, é o reino que passa a estar dentro de nós. Você não entra no reino, o reino entra em você, porque Paulo falou, recebendo nós recebemos, nós não entramos nele, nós recebendo nós um reino. Então você recebe o reino que vem através do ouvir a palavra do reino, e esse reino passa a tomar conta da tua mente. Eu estou dizendo durante esse dia, né, que a nossa mente antes do reino se estabelecer em nós tínhamos tínhamos trevas na nossa mente. Depois que a palavra passou a viver, o reino passou a habitar em nós, passamos a ter não mais trevas, luz na nossa mente. Ou seja, a verdade veio e se estabeleceu na nossa mente. Por isso que Paulo chega a dizer à igreja de Roma, os Romanos 12:12, ele disse, renovai a vossa mente. Renova. Então, algo tem que entrar para poder renovar, tirar o que é velho, trevas sai e entra a luz. Trevas se afastam e entra e se estabelece a luz. Então vamos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim, 1:13 ele diz assim, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você lê assim, sem você fazer uma varredura no Evangelho, dá um entendimento
que nós estamos sendo transportados para algum lugar. Quando você pensa em reino de Deus, você não pode pensar em algo físico. Já tenho dito isto. Não adianta você pensar que reino é tangível. Pode tocar, pode cheirar, pode ver. Reino de Deus. Eu não estou falando de reinos humanos. Eu estou falando de reino de Deus, que você não pode tocá-los. Nós não podemos tocar. Se não podemos tocar, não podemos entrar nele. Não podemos entrar dentro desse reino. O reino, ele entra em nós. Quando o reino passa a viver em nós, quando Paulo diz, recebendo nós um reino, então ele passa a viver em nós, aí nós começamos a entender o que quer dizer que ele nos libertou do império. E eu disse nesse dia, né? Eu estou dizendo nesse dia, durante esse dia, nessa quarta-feira, dia 15, que todo o império tem um imperador. Quando diz que ele nos libertou do império de trevas, se é um império que comandava a nossa mente, e Paulo diz que é de trevas, ele nos libertou do império. Então o que comandava a nossa mente, antes do reino se estabelecer na nossa mente, era o império. O que o império fazia com Pedro Inácio? Drogado, cachaça, cerveja, batidinha, macumbaria, feitiçaria, palavrão, mentira, fofoca, ódio, sabe aquela... Isso era o império. Você quer ver o império? O império é as obras da carne, o que Paulo disse em Gálatas 5, do 19 ao 21, esse era o império que governava a nossa vida, governava a nossa mente. Nós estávamos debaixo sob o domínio desse império. Você lembra da tua vida pregressa? Lembra como você era governada por ele? Paulo fala, governado pelo príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Não mais atua em nós, porque agora nós não estamos mais sob o domínio de um império, de um imperador. Agora nós estamos sendo dominados por um rei que tem um reino que nós recebemos. Eu já disse e já repito. A presença desse reino parte de um princípio. Quando você ouve o evangelho e você é selado com o espírito da promessa, aí passa você a carregar esse reino. Para onde você vai, o reino vai. Você carrega o reino de Deus. Você carrega dentro de você. Então, se você tem o reino dentro de você, você é um homem, uma mulher inabalável. Esse reino é um reino imperturbável. Pode acontecer, pode ser qualquer notícia que se espalhar nessa terra, amado. Você confia porque o reino se estabeleceu. Eu aponto assim, mas eu tô falando dessa aqui, desse plano aqui, ó. É aqui. É aqui na nossa mente. Paulo fala a mente. Ele chegou a dizer na carta aos Efésios, eu li também, mas eu tenho que falar isso de outra vez, né? 5, 8, ele diz assim, Efésios 5, 8, deixa eu ver aqui, Efésios 5, 8, pois outrora, olha o que Paulo está dizendo, pois outrora, no passado, quando nós éramos governados pelo império, o império de trevas tomava conta da nossa mente e nós obedecíamos os príncipes da potestade do ar, que agora não mais atua em nós, porque nossa vida está ocupada. A tua vida está ocupada, a minha vida está ocupada. A casa está ocupada. Paulo falou assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Que não vem de vocês? É proveniente de Deus? Então, você tem esse reino passou a se estabelecer na sua vida, na minha vida, após a vinda do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando você ouviu o Evangelho, ouviu a verdade, porque você é uma ovelha, Paulo
o profeta Isaías, em 53, se não me falha a memória, é o versículo 7 ou 5 por aí, diz que andávamos todos desgarrados como ovelha. Éramos ovelha, mas como não tinha o reino estabelecido dentro de nós, por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz por causa do fracasso de um homem, a Bíblia diz, através de Romanos 5,12, diz, entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte. Então, a mente de Adão foi danificada, e todos aqueles que nasceram depois de Adão, danificados. Pastor, mas a gente nasceu após Cristo, então nós não nascemos danificados. Irmão, você nasceu perdoado, mas só que eu e você nascemos perdoados, mas só que nós não sabíamos. E se você não sabe dos benefícios, como você vai usufruir dos benefícios do reino? Vivíamos como se tivesse sob o domínio do império, do imperador, porque não conhecíamos nada. Foi apagado da mente humana através da queda de Adão. O homem, Paulo chegou a dizer em Romanos 3,23, todos pecaram e todos foram destituídos. Todos foram destituídos. Todos foram destituídos. Jesus vem e restitui. Jesus fez o trabalho maravilhoso. O nosso Deus, ele não deve nada, ele fez a sua obra completa, ele completou a boa obra, ele completou a boa obra e ele vai conduzir até o último dia. Não tem como ele nos deixar na metade do caminho, ele nos deixar na metade do caminho e deixar o Pedro Inácio caminhar sozinho, deixar você caminhar sozinho. Então quando Efésios 5, 8, ele diz, pois outrora eres trevas. Éramos trevas, ou seja, nossa mente, estávamos aonde? Império das trevas. Estávamos aonde? Império das trevas. E quando é que veio, e quando fomos transportados? Não é que você foi transportado, o reino passou a viver em você. Quando você tem o reino, você começa a viver como um cidadão do reino, porque o reino está em você, você começa a mostrar ao mundo que existe pessoas de Deus, como você, como eu, como a igreja de Deus, que manifestam o reino de Deus, não se abala. Paulo manifestava o reino de Deus. Né? Pedro chegou a dizer, olha, eu não tenho ouro não, cara. Eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? O que Pedro tinha, se não era o reino dentro dele? O reino é a confiança. O reino é a esperança. O reino é a certeza. O reino é o amor, o reino é o poder. O que Pedro não tinha dinheiro, o cara queria dinheiro, mas Pedro não tinha o dinheiro. Falou, dinheiro eu não tenho. Você quer o que eu tenho? Você quer o que eu tenho? O que eu tenho eu vou lhe dar. O que ele tinha? O que você tem? O que nós temos? Nós temos em nós um reino que não pode ser abalado. Pastor, mas o senhor sabe que eu sou ser humano. Eu também sou, irmão. Paulo também era, Pedro também era, João também era, Jesus também era. Ele chorou, ele sangrou, ele suou sangue, ele foi espancado, foi furado. Ele sentiu a dor de homens, dos homens, dos seres humanos. Ele passou pelo processo, ele provou tudo, ele entende tudo, as tentações, sabe? Os desejos malignos, ele entende, ele não pecou, porque ele não veio da origem de homens. Só que todos pecaram, os que vieram da origem de homens. Como Jesus não veio de origem de José, Jesus veio de Deus, né? O Espírito de Deus que entrou no ventre de Maria e gerou o Salvador, que é o próprio Senhor, né? Que é o único Senhor, não há dois, não há três, não há quatro, não há três tronos. Então, amados, isto é muito importante. Quando Paulo escrevendo aos Colossenses 2, estamos terminando, tá? Terminando. 3 minutos. Colossenses 2, 13. E a vós outros
E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. A vós outros que estavas mortos. Aqui, ó. Mente. Tomada pelo império. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando na cruz. Perdão absoluto. E despojando os principados. Sabe o que é? O que é um principado? É uma autoridade. É o imperador. Vamos colocar esse principado como um imperador. Nós vivíamos debaixo de uma influência de um império de trevas. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio e despojou. O que é despojar? Despojar quer dizer tirar o despojo. Davi avançava sobre os reinos, derrotava os reinos e tomava os despojos. O que eram os despojos? Tudo aquilo de valor que tinha naquela cidade, Davi levava para ele. Era assim que acontecia. Toda vez que um rei ia contra o outro e ganhava na batalha, ele pegava os despojos. O que é os despojos? Despoja tudo aquilo que é de valor. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor, despojando os principados, ou seja, tirou das mãos dos principados, tirou os despojos. Quem eram os despojos? Éramos nós. Aonde eles agiam? Na nossa mente. Império das trevas. Mas Jesus veio e tirou os despojos, nos tirou da mão e falou: agora vocês estão na minha mão. E nas minhas mãos ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar. Então, essa palavra despojando, tirando os despojos. Tirou tudo que tinha de valor. O que tinha de valor? Que ele dominava. Que era a igreja. Que era o povo. Que era a mente do povo. O que Cristo passou a fazer? Deu-lhe o seu espírito para que ele vivesse em nós. Ou seja, o reino estabelece dentro de nós, na nossa mente, e o imperador perde a batalha, porque houve uma batalha, Jesus ganhou a batalha, cancelou a dívida, destruiu aquele que tinha o poder da morte, aniquilou. E o que fez? Tomou os despojos. Nós éramos os despojos aonde ele agia. Na nossa mente de treva. Agora você está na luz, no reino da luz. A luz está aqui. A luz não é a luz nem está aqui, não. Isso aqui é um abajur, não é essa luz daqui, ó. Não é essa luz. Eu estou falando a luz da palavra, a luz de Deus. Você tem ela dentro de você. Você tem luz. Jesus falou assim: olha, eu não vou estar mais aqui, mas vocês serão a luz para este mundo. Você acha que ele estava falando de quê? Ele estava falando desse reino dentro de nós que iria iluminar com esperança, com certeza. A nossa boca não pode ser a mesma boca do ímpio. Porque às vezes eu vejo cristãos, gente que já ouviu a graça, já ouviu o evangelho, a graça e a verdade, a palavra da sabedoria, e fica com a boca, sabe, falando tanta coisa de império de trevas. Nós não estamos mais sob o domínio das trevas, nós estamos debaixo de um domínio, mas não é um domínio humano, é um domínio de Deus. Ele falou: da minha mão ninguém tira, eu estou com vocês todos os dias. Acabou. Esse império acabou, agora chegou a luz de Deus na minha vida e na sua vida. E esta luz se chama reino inabalável, resistente, imperturbável, que não pode se perturbar, arraigado, que está excessivamente enraizado. Então, receba essa palavra. Quando vier qualquer notícia, coloque o reino de Deus para funcionar. Coloque o reino de Deus para funcionar na sua vida, em nome de Jesus. Fala o Espírito Santo. Falou o Espírito Santo através da minha vida. Falou para você que tem o Espírito Santo também na sua vida, que agora as palavras vão ser computadas na tua mente e você vai processá-la e vai dizer: a minha vida é inabalável, porque eu tenho um reino que não pode se abalar. Assim seja, assim disse o Senhor, porque esta foi
e sempre será a vontade de Deus para minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Vamos aí agradecer a Deus, oramos por todos, pelas famílias. Como é que tá lá o Mateuzinho? Já saiu já tirou os aparelhos, já tá, como é que ele tá vindo? Creio eu que Deus tem o controle, sempre terá, nada foge do controle, do domínio de Deus, mas eu espero boas notícias todos os dias, que o Senhor Jesus complete a sua obra, não só na vida do Mateus, mas também na vida de todos aqueles que estão hospitalizados, como eu recebi um pedido de oração de um pastor que está internado também com esse vírus, né? Já repreendemos em nome de Jesus que o nosso irmão em Cristo se recupere para a glória de Deus, volte saudável, e todos que estão acamados, né? Que é 2.000 e poucas pessoas no Brasil, 2.000 e poucas pessoas no Brasil, 2.000 e poucos, no Brasil não, no Rio, 2.000 e poucas pessoas no Rio de Janeiro, perdão, no Rio de Janeiro, já 700 e poucas já saíram, agora só tem 1.000 e poucas, e os que foram 100 e poucas pessoas que partiram, né? A maioria delas com problemas já de saúde, mas tua vida está guardada, a minha vida está guardada, nossa família está guardada, minha família está guardada, porque aos seus anjos Deus já deu ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, tá bom, queridos? Deixa eu ver aqui. Fala, Miguel. Miguel tá fazendo, ó. Miguel já abriu até um canal de YouTube, né, Miguel? Você também não é fácil, não. Rosemary, Angelita, Nara, Salvador, Marcos, Vander, Sandra, duas Sandra, Fátima, Marilda, Elizabeth, Gilmar, Cláudio, tá bom. Tá bom. Então compartilha aí, você que está pela rádio também, tem uma noite abençoada, você que está aí pelo aplicativo, uma noite abençoada, saúde, paz e prosperidade, se Deus me permitir, amanhã, 9 horas da manhã, 15 horas e também às 20 horas, mas esse vai ser lá no Ministério Restituição, nosso culto amanhã, teremos um culto amanhã, 19 horas e 30 minutos, para a glória de Deus. Venha louvar, venha ouvir, venha adorar a Deus em Cristo Jesus. Quando estamos vivendo esse período, nós estamos fazendo 1 hora só de reunião, de 7h30 até as 8h30, tá bom? Então você venha para a glória do Senhor. Fique na paz, tenha uma noite abençoada, de paz, de prosperidade, de vida e de vitórias. Em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau.